E aí galera, tudo bem? Chegamos então nos Diálogos Urgentes 5, tá? Sobre um tema de redação que nunca caiu, mas que vem no nosso âmbito mais próximo, né? Mas que vem se ensaiando sobretudo para temas mais genéricos, que é o apego, talvez possamos dizer mais recentemente assim até, a obsessão das pessoas pelos seriados que os streamings como a Netflix, Amazon e aí por diante publicam quase que diariamente nos seus canais. Qual é o interesse assim, pelas séries? Sobretudo para as pessoas da tua geração que não percebem a diferença, né? Em primeiro lugar, as séries mudaram muito o perfil de lazer das pessoas, né? Elas substituíram para muitas gerações as novelas, os filmes, a leitura, uma enormidade de coisas. Então, assim, ó, esse é um assunto muito sério. A perspectiva é totalmente diferenciada de lazer que essa geração de adolescentes vocês têm em relação a gerações um pouco anteriores, os irmãos mais velhos de vocês, se eles têm, por exemplo, 4 ou 5 anos de diferença, a rotina com a qual eles comportavam diante do lazer de televisão era completamente diferente, né? Isso é um fenômeno, então, recente, daí o interesse. Recente, e nós podemos dizer assim, ainda não completamente estudado. Aí, o interesse dos temas de redação. Então nós vamos fazer, naturalmente, sendo um tema bastante genérico, nós vamos fazer uma análise das séries de TVs num contraponto. Tá? Eu vou te mostrar primeiro o que essas séries têm de extremamente positivo. Tá? Se não houvesse o positivo, nós não estaríamos todos colecionando séries, maratonando, fazendo aulas sobre elas, falando sobre elas no cotidiano, chegando ali, abrindo Netflix, olhando em vários dispositivos, não haveria um interesse gigante se não houvesse algo de positivo. Mas é claro que também pode haver algumas consequências negativas. Então a nossa análise vai ser um contraponto, em que eu vou te mostrar 5 situações, 5 pontos positivos e outros 5 que os rebatem. Tá? Se nós tivéssemos fazer uma redação da URGS, a tendência é que seria a ponderação. É claro que a gente vai continuar vendo séries, ninguém quer tirar isso de ti, só que eu preciso analisar como eu faço isso, o quanto eu faço isso e os benefícios que isso aí me traz. Qual é o maior benefício desses seriados? Eu acho que eles retratam uma permanência de alguns valores bem interessantes. No ano passado, uma das aulas mais prazerosas que eu tenho na vida com a professora Rúbia Fernandes, o Lendo in English, nós resolvemos fazer uma aula sobre séries, tá? Lembram, essa é um grupo que nós temos aqui no Motla, que é um grupo bilíngue, tá? Uma aula de português e inglês simultaneamente. E no final eu acabei viajando, não dei a aula, o grande professor Flávio me substituiu, e a aula foi sobre uma série chamada Game of Thrones. Quando eu voltei, eu perguntei para eles, pô, vocês gostaram e tal. Tá, mas qual é a série favorita de vocês? Fizemos uma eleição na aula com 40 pessoas. Série escolhida, Friends. Friends, que saiu do ar antes da maioria daquelas pessoas nascerem. Depois eu passei a notar no curso como tem gente com camiseta do Friends, canequinha do Friends, bonezinho do Friends e por diante. Eu achei sensacional. Se vocês conhecem Friends, é um seriado anterior ao celular. Tipo, se já existisse celular no Friends, metade dos episódios não faria sentido, porque as pessoas teriam outra comunicação e os seus problemas de relacionamento seriam resolvidos de outra forma. Eu achei interessante que é uma série sobre valores muito humanos. E o fato de adolescentes como vocês verem Friends, eu acho sensacional. Eu acho que reatualiza valores, comunica gerações, faz as pessoas entenderem coisas do passado, tem um conteúdo histórico, mesmo que seja de 20 anos atrás, tem um conteúdo histórico que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Bala. Né? Uma segunda situação, tu viu aí a fotinha do Friends, né? Até o logo tu conhece, quem não conhece, né? Uma segunda situação é a questão da liberdade de expressão. Existe uma facilidade de identificação. Quem de vocês aí, por exemplo, não vê os seriados que tem matemática médica, né? Quem não passa horas vendo lá Grey's Anatomy, correto? Pô, legal, beleza. Talvez não retrate a realidade brasileira, mas retrata a realidade, ou parcialmente a realidade da tua profissão. Bem interessante, né? Agora, além dessa questão de identidade, condições de tu te identificar com alguma coisa, aprender com alguma coisa que é do teu interesse pessoal e não do grande interesse midiático, eu acho que também tem uma situação de liberdade de expressão, né? A Netflix não produz todas as suas séries, ela compra, ela terceiriza a produção, então ela recebe séries muito diferentes, com conteúdos muito peculiares,
Pra mim, uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida é esse seriado Sense8, que tu tá vendo aí, que é completamente enlouquecido. É feito pelas irmãs Wachowski. Sabe quem é? Tu sabe quem é? São as mesmas pessoas que produziram Matrix. Só que quando elas fizeram Matrix, elas eram os irmãos Wachowski. E ambos fizeram a cirurgia de mudança de sexo e viraram as irmãs Wachowski. Então não são pessoas exatamente padrão, correto? E a série realmente é absolutamente fora do padrão, correto? Então tu consegue dizer coisas que numa mídia mais tradicional tu não conseguiria dizer. Isso eu acho de extremo valor. Se houver público, a Netflix vai vender. Se tiver interesse naquele teu assunto, independentemente da tua identidade sexual, de cor, qualquer coisa, a Netflix vai vender. A Amazon também, qualquer streaming vai vender. Uma outra situação interessante também é o multiculturalismo. Né? Hoje eu já perdi a conta de nacionalidades diferentes que expressam ali as suas culturas. Né? Então, da mesma forma que tem um monte de seriado espanhol, daqui a pouco tem um seriado que veio da Catalunha. Os caras estão falando em catalão. Tem seriado islandês, tem seriado da Dinamarca, tem seriado da Noruega. Isso é bem... Tem seriado até brasileiro, entendeu? E isso está valendo, né? Porque tu consegue ver insights não padronizados. Se vocês já viram, por exemplo, algum seriado que não venha de um país assim muito mainstream, tipo Estados Unidos, né? Tu vê realidades que são bem diferentes, né? É uma enormidade de seriados franceses, por exemplo, europeus, fora do padrão. Isso é legal, tem uma diversificação. É claro que naturalmente também isso gera uma empatia, né? Porque tu quer ser representado por isso. As séries, elas são relevantes para ti. Os caras te perguntam: o que tu vê? Tu já viu, maratonou, gostou, não gostou? Tem muita identidade também entre as pessoas que veem essas séries aí. E finalmente, uma coisa que eu acho bem legal assim, né, do streaming, que até nós vemos a televisão talvez majoritariamente, mas muitos veem no computador majoritariamente, ou no celular, é a portabilidade. Tu pode ver onde tu quiser, a hora que tu quiser, retomar, parar. Se tu tem um cotidiano atribulado, daqui a pouco no meio-dia tu consegue dar uma olhadinha, no meio de um plantão tu dá uma olhadinha e excessivamente. Interessante, tecnologia ajudando bastante, aliada a um conteúdo infinito, com liberdade infinita. O que é, porém, negativo? Né? Existe uma questão também de consumismo e modismo. Né? Por exemplo, essa expressão do maratonar, que eu vou explorar um pouquinho mais pra frente, né? Significa que tu consome muito rapidamente. Né? E ao terminar, por exemplo, tu tá ávido, louco, para imediatamente ver outra série. Tem um comportamento meio do viciado, né? Do cara que é dependente daquilo ali. Daí a expressão maratonar, né? Tu fica o tempo inteiro trocando uma série por outra, uma série por outra, uma série por outra, uma série por outra. Termina te dá aquela sensação de abstinência e vamos numa outra série excessivamente, né? Então tem nos produtos culturais, talvez as séries sejam as que mais geram essa sensação de consumismo, né? Modismo, rotatividade altíssima, obsolescência da série. Né? Isso é bem programado para acontecer. Naturalmente, os caras têm que vender. Né? Talvez a série até perca um pouco de sentido. Né? E aí a segunda tem esse caráter da adição, né? Da dependência, mas na substituição do teu tempo de lazer. Tá? Tu já notou que na internet, nós fizemos uma vez uma aula sobre isso, o tempo parece que passa muito mais rapidamente. Né? É uma outra relação assim, que a gente tem com o tempo na internet. Se tu ficar meia hora estudando e meia hora na internet, a meia hora na internet parece que passa muito mais rapidamente. Para séries parece que é assim, né? Daqui a pouco tu passou 2 horas, viu 5 capítulos da série e não notou que perdeu essas 2 horas aí. Né? E o termo maratonar, eu também acho engraçado, né? Às vezes a gente perde um monte de tempo vendo essas séries aí, né? Trouxas, porque refere-se a uma questão de esforço, é uma questão negativa. Eu acho muito estranho esse termo. É claro que eu entendo a metáfora que se faz, né? Mas não é uma coisa de fruição positiva. Ninguém diz maratonar um livro, não é verdade? Tem uma coisa interessante desse maratonar aí. É claro que a atividade do streaming ela é bastante passiva, né? A exigência de atenção é mínima. Em oposição, por exemplo, à leitura, né? Talvez tu desenvolva muita informação, assim, sobretudo visual.
mas não atenção, perspicácia, raciocínio, né? Depende muito da série que tu vê. Né? Uma outra coisa também, muito ligada à internet, né? Você está vendo que o streaming ele reproduz características da internet, né? A portabilidade de um lado, o caráter passivo do outro, é como as redes sociais. Né? É o fato de que nós temos a impressão de que tudo está na Netflix ou tudo está na Amazon. Se tu olhar, por exemplo, o acervo de ambas, né, até a disposição do acervo, como se fosse uma biblioteca que tu fica vendo ali, estante, passando, né, a gente tem a impressão de que tudo está ali, mas não é verdade. Né? Tem um recorte seletivo. Existe como uma biblioteca física, existe um espaço que eu preciso respeitar e muitas vezes a internet, a Netflix deleta séries, ou porque não tem interesse, ou porque não tem espaço, né? E tu nota que quase tudo na Netflix, na Amazon, eu menciono esses dois, tem muitos outros, né? Globoplay, não sei o que mais e tal, são coisas mais recentes, né? Se procura por coisas históricas, se tu quer fazer, por exemplo, um apanhado de um diretor famoso de cinema, tu já não vai ver tantos, tá? Inclusive existe até esse serviço, não sei se vocês já conheciam, o Oldflix, que é um streaming exclusivo para coisas antigas. Alguém poderia pensar, ai, quem vai ver velharia? Cara, todo mundo que estuda cinema, estuda imagem, estuda literatura, tem interesse em filmes ou séries históricas, né? Que esses streams aí não te dão. E, numa quinta situação, eu acho que muitas vezes essas séries que precisam ser produzidas rapidamente, discussão que eu tenho, hoje eu estou citando muitos colegas aqui, né? O Flávio, o Rubio e agora o Fábio, muitas séries que às vezes eu vejo que tem conteúdo histórico, quando eu vou falar com o Fábio me xinga porque elas são fantasiosas, entendeu? Porque elas não correspondem à realidade. Muitas vezes a intenção delas é ser fantasiosa. Tem uma aí rolando sobre a Revolução Francesa que faz um apanhado com outra coisa que não tem nada a ver com a história da Revolução Francesa, né? Uma história meio que de zumbi, monstro, bruxa e por diante. Tem nada a ver com a história. Por exemplo, uma das séries mais decepcionantes que eu vi recentemente foi a do Freud. Pô, o cara é parecido com Freud, fizeram um cenário histórico legal, a reconstituição do espaço lá da Viena do Freud, super bem feito e tal. Mas é uma série de ação, entendeu? Passa muito pouco pelos delírios do Freud, pelos estudos do Freud, pela viagem que o Freud fez, que foi eminentemente intelectual, tu entende? Então, é tempo perdido. Se tu queria conhecer o Freud nessa série aí, tu perdeu. Então, às vezes, essas visões, se tu viu, gostou, desculpe. Eu gostei da série, assim, como ação. Mas podia tirar o nome do Freud e colocar qualquer outro ali, porque não é a vida dele exatamente. Tem a mulher dele, tem a família dele, mas é fantasioso. E eu acho que muitas vezes a gente se rende a essa coisa fantasiosa e perde. A gente quer diversão, mas a diversão ela nunca vem de uma forma inocente, né? Eu faço uma comparação interessante que é a seguinte, estudar, ler, ver filmes é que nem comer. Vocês entendem? O negócio vai ter uma química na tua constituição física ou mental. Não tem como tu comer um negócio e o negócio não ser digerido. Como não tem como tu ver isso não estar em algum momento passando pela tua memória e criando na plaquinha uma identificação que talvez te atrapalhe. E às vezes o excesso vai atrapalhar mais. Qual é o positivo, então, por exemplo, dos seriados? Liberdade, portabilidade, isso é bem interessante. Qual é o negativo? A desconexão com a realidade e, nós já mencionamos antes, posso acrescentar, né, o domínio que o streaming tem. A gente não tem plena liberdade. Se a Netflix quiser tirar a tua série, ela vai desaparecer. Se ela quiser te vender outra, ela vai te vender. E aí, sucessivamente, e não esquece, né, também tem um algoritmo ali que indica aquilo que tu deve ver, aquilo que provavelmente tu vai gostar. Então a gente tem uma autonomia também parcial. Beleza? Ia dar uma baita redação, né? Feito aí, vai que cai aí agora no fim de semana. Valeu, um abraço, até a próxima.